Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom demais estar aqui com os irmãos. E melhor ainda quando você ouve essa expressão que deixa meu coração feliz. Ser amigo do pastor Enete. Esse é o maior objetivo. Um dia, ser amigo de um homem desse tamanho, desse calibre, que me admira muito, que eu gosto muito. Irmão Nilson, que voz maravilhosa, meu amado. Uma mensagem completa, fala de Abraão, fala de Isaac, fala da promessa de Deus, a fé de Abraão sendo acariciada por Deus. Deus não coloca Abraão em prova, Deus acaricia a fé de Abraão, diz, olha, você tem fé, fique tranquilo, porque lá no final você vai ver que o Deus que você confia não te deixa na mão. Deus não nos deixa na mão. E eu gostaria de, nessa noite, já convidar você para um evento especialíssimo. A igreja vai se retirar para um retiro espiritual na época em que o mundo está comemorando o que o mundo comemora normalmente. Mas nós, como igreja, estaremos num momento especial como igreja, no sítio da igreja, promovendo uma festa ao Senhor. E eu queria pedir a sua ajuda. Nós queremos que a igreja esteja lá, todos que puderem estar. Isso envolve um custo, e esse custo a gente queria diluir com os irmãos. Existe uma forma de doação, e eu sei que os irmãos podem procurar a irmã Flaviana, a gente não combinou isso antes. Pode procurar a irmã Flaviana, e tudo aquilo que não for perecível, que você puder doar na sua compra lá no Mercadão, dá para comprar um pouquinho mais barato, um quilinho a mais de arroz que não estraga, né? De leite condensado que não estraga, feijão que não estraga, né, Valdinei? Feijão que não estraga. E aí, se vocês já puderem ir colocando sob os cuidados da irmã Flaviana, que compõe a comissão que está cuidando disso esse ano também, né, irmã Cristina? Na mão das irmãs, a gente já vai preparando para quando chegar lá no final ficar mais acessível para todo mundo, né? Afinal de contas, é um momento que a gente passa por algumas dificuldades, no mundo todo não vai ser diferente para a gente está lutando com isso, e fazer com que fique mais barato, mais acessível para todo mundo. Tá bom, irmãos? Nós contamos com o coração dos irmãos. E, nessa noite, o irmão Nilson começa a falar em Gênesis, e a gente vai continuar falando em Gênesis, porque quando nós olhamos para aquilo que Deus fez, para as narrativas das grandes obras da mão de Deus, alegra o nosso coração e nos anima a continuar, porque Deus proverá, porque Deus fará a sua parte, e basta a nós confiar, seguir um passo de cada vez, um dia de cada vez, caminhando na direção do Senhor Jesus. Tem uma expressão na Bíblia, lá no capítulo 6 de Gênesis, que nós não vamos ler todo o capítulo, mas creio que vocês o farão, porque trata-se de uma narrativa muito bonita, de que quando Deus age, o que acontece na vida dos homens que creem e daqueles que não creem também. Tem uma expressão que eu olhei para ela e ela me chamou a atenção. A Bíblia diz em algum momento lá no capítulo 6 o seguinte, e as águas retrocederam, e as águas voltaram, e as águas foram empurradas de volta para o seu lugar, as águas retrocederam. Dizendo, irmãos, que tudo aquilo que acontece, todas as tragédias, ou a maior tragédia da humanidade que se tem conta, é essa que acontece no capítulo 6 de Gênesis. No momento da história da criação do homem, da evolução do homem na direção de Deus, do conhecer do homem a Deus, Deus, por um momento, ele percebe que necessita recomeçar. Ele percebe que necessita restartar, fazer com que a raça humana seja modificada de uma maneira profunda, e para isso ele precisa eliminar uma doença generalizada no meio do homem, que é o pecado. E não havia uma forma de
curar a raça humana, a não ser recomeçar. E ele recomeça com um homem chamado Noé. Alguns versículos para a gente caminhar junto. No capítulo 6, versículos 5 e 8. É uma síntese daquilo que acontece em todo o capítulo. E ele diz assim: e o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. A violência imperava. Então o Senhor ficou triste. Antropomorfia. Deus não tem sentimentos humanos. É uma forma, uma figura de linguagem para dizer que Deus olha, percebe que não há solução imediata e ele precisa tomar ação. E essa ação vai doer tanto no coração dele. Outra maneira de falar, metaforicamente, que a Bíblia diz, olha, não é uma condição natural de tratamento de Deus para a raça humana. Portanto, isso vai gerar tristeza. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Preciso tomar uma ação radical, imediata e urgente. E a Bíblia diz, porém Noé encontrou graça, encontrou favor nos olhos do Senhor, aos olhos do Senhor. Poderoso Deus, nessa noite, nos permita, ó Deus, tão somente perceber aquilo que Tu tens, Senhor, no Seu coração para o nosso coração. Fala conosco nessa noite, ó Deus, pelo Seu amor, pelo Seu cuidado, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia. Não que mereçamos, Senhor, mas porque Tu nos ama e Tu, ó Deus, quer o nosso melhor, a nossa salvação. Cuida de nós, fique conosco em nome de Jesus. Amém. Essa é uma história que é uma narrativa histórica que me chama a atenção, porque em momento nenhum da nossa história a gente vive um momento mais confuso do que nós vivemos agora. Nós vivemos num mundo que está preparado, num mundo que está caminhando e num mundo que não está fazendo a menor força para ir na direção contrária, que não seja a própria destruição. Nós vivemos num momento que poucos puxam na direção de um mundo melhor e muitos puxam na direção de que as coisas piorem, que as coisas se deteriorem, e a gente corre um risco grande de recomeçar, de ser restartado da volta de Jesus. Esse vai ser o próximo passo de recomeço. Jesus voltando, e Jesus volta para buscar a sua igreja, e Jesus volta para buscar o seu povo. E se nós olharmos para essa narrativa histórica de Gênesis, a gente percebe que a arca, ela tem uma íntima relação com Deus sendo misericordioso e salvando algumas pessoas, e com certeza você está nessa relação de Jesus. Jesus tem um projeto na sua vida, Jesus quer salvar você, mas para isso você tem que estar na arca, para isso você tem que estar no meio, para isso você tem que estar no reino, para isso você tem que estar aos pés de Jesus. Quando Deus olha e vê a maldade que havia dominado toda a criação de uma maneira tão profunda, estavam absolutamente, completamente condenados à morte. E a Bíblia diz, porém, isso é uma conjunção que introduz e finaliza uma frase mudando completamente a direção do pensamento que se dizia na oração anterior. Porém, em oposição, em restrição àquilo que tinha sido feito, que tinha sido planejado. Contudo, todavia, além disso, não obstante, Deus olhou. Deus percebe
que no meio do mundo tão caótico, do mundo tão condenado, do mundo caminhando numa direção de destruição completa e absoluta, Deus olhou, todavia Deus olhou, e Deus ainda não executou o plano dele de retorno de Jesus Cristo para levar a igreja, porque Deus olhou e viu você, meu amado. Deus olhou e viu você e percebeu que você ainda não faz parte do reino. Deus percebeu que você ainda não está remido. Deus percebeu que você ainda não entregou o seu coração para Ele. Deus percebeu que se Jesus voltar, provavelmente você não irá. Porém, todavia, Deus olha e retarda a própria tomada de decisão dele, porque você ainda não tem a certeza da salvação. No mundo corrompido, como era o mundo dessa nossa narrativa, Deus derrama o amor dele sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma família. Deus não falou com a dona Noé. Deus não mandou recado para qualquer outra pessoa. Deus falou com Noé, o chefe da família, aquele que era responsável por cuidar da família, e disse para Noé: olha, a gente precisa construir uma arca, porque nela você vai colocar os seus filhos, as suas noras e a sua esposa. Nela você vai colocar a sua família. Deus fala de maneira clara para que não fique confusão naquilo que Ele está planejando. Deus falou: Noé, nós precisamos tomar uma ação imediata. O interessante, irmãos, que quando eu olho para essa narrativa, eu imagino que não haveria como Deus, a Bíblia diz, se você começa lá no capítulo 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus tomam as filhas dos homens, que a corrupção se generaliza, e Deus olha para Noé, e Deus vê que se Noé continuar naquele mundo corrupto, sujo, condenado, Noé também corria um sério risco, ele e a sua família. Deus precisava tirar Noé daquela condição, daquele mundo. Deus precisa tirar você e a sua família do mundo, da corrupção, dos vícios, da maldição, da perdição. Deus precisa trazer você para o meio, para o reino, para a proteção, para os cuidados. Não havia como resolver essa situação deixando aquela família ali. Deus olha para Noé, e a Bíblia diz que Deus olha com favor e graça. O interessante é que essa é a primeira vez que esse vocábulo aparece na Bíblia, e ele tem a intenção de que nós entendamos que graça é o amor divino que age em forma de redenção. Graça é o amor de Deus agindo em forma de redenção. Jesus o Cristo, no nosso mundo, no mundo de Noé, o amor de Deus já estava lá, explícito, agindo de maneira misericordiosa na vida desse homem. E é bacana que, se você pensar bastante, você vai perceber que Deus não estava agindo só na vida de Noé. Ele estava agindo na minha vida e na sua vida também. Pensou nisso? Se Deus restarta, começa do zero, não vou mais me aborrecer. A Bíblia diz: olha, eu não vou mais contender com o ser humano. Eu não vou mais me aborrecer com esse pessoal. Eu não vou mais me aborrecer, eu vou me livrar desse problema para sempre. Eu acabo com os seres humanos, com os animais e com tudo, irmãos. E a gente percebe que quando Deus traz
O juízo dele sobre o mundo, ele não está trazendo só sobre os homens, ele está trazendo sobre todos os seres viventes. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade, não é só comigo, com a minha casa, com o meu corpo, mas é com o meu planeta, porque tudo aqui está intimamente ligado à própria existência do homem. A própria existência do homem, todo o resto existe, porque Deus nos colocou aqui como obra-prima da mão dele, nós, seres humanos, obra-prima da criação de Deus, e todo o resto tem uma ligação íntima, uma dependência íntima com Deus, continuando cuidando do nosso planeta, porque nós, eu e você, estamos aqui. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Em Gênesis 6, no capítulo 6, no versículo 22, a Bíblia diz assim: foi o que Noé fez. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus assim havia lhe ordenado. O que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Por que às vezes a gente quer dar um jeitinho naquilo que Deus tem projetado para a nossa vida, né? Deus tem um plano na minha vida, e esse plano está seguindo maravilhosamente bem. Deus me coloca numa condição especial, porque Ele está cuidando de mim em cada passo que eu dou, e eu ainda quero dar um ajustado naquilo que Deus quer fazer na minha vida. A Bíblia diz que foram mais de 120 anos que Noé passou construindo a arca. Nós teríamos querido construir a arca em 120 dias. No máximo. Arca de 300 metros, 300 côvados, 150 metros, para quê, Senhor? Vou fazer uma arquinha de 20. Está bom demais, cabe eu, minha mulher e meus filhos. Está resolvido o meu problema. Deus falou, não, peraí, rapaz. A sua responsabilidade não é só com você, é com a sua mulher e com seus filhos. A sua responsabilidade é com a continuação da raça, da espécie, inclusive de toda espécie. Vamos começar a orar, irmãos, pela redenção em Jesus. Vamos começar a orar, irmão, por emprego. Vamos começar a orar, irmãos, pelo cuidado de Deus com as nossas vidas. E vamos começar a orar, irmãos, pelo nosso planeta, pela nossa casa. Porque se isso for destruído, nós vamos também sofrer graves consequências. Responsabilidade nossa. Deus deu para nós tomarmos conta, não foi para nós destruirmos. E Noé fez exatamente o que Deus tinha mandado, porque Deus deu para Noé um projeto completo. Ele fala, faz com tanto de comprimento, com tanto de largura. Depois que estiver pronta, você coloca petróleo bruto do lado de fora, piche, que é petróleo no estado inicial. Coloca esse negócio lá nas fendas, porque ele vai impermeabilizar a arca, e daí você vai conseguir flutuar durante um bom tempo. Não havia chovido, Noé não sabia de que Deus estava falando. Mas pela fé ele fez, construiu a arca, betume na arca, petróleo, piche na arca. E eu imagino Noé, em algum momento, lá com a família dele, nós estamos fazendo isso para quê mesmo, pai? Deus disse que o mundo vai acabar, e essa é a nossa fonte de escape, essa é a nossa maneira de escapar. Para que a gente está indo na igreja, pai? Para que a gente tem que se comportar dessa maneira, pai, mãe? Cadê a nossa fé? Cadê a nossa vida? Cadê o nosso pregar, viver Jesus todos os dias? Será que os nossos filhos topam fazer uma arca com a gente? Enquanto todo mundo ria de Noé, então todo mundo zombava de Noé, ele batia um prego e falava, olha, Deus vai condenar esse mundo e vai encher esse negócio d'água. Não interessa, irmão, se parece estranho você colocar uma Bíblia debaixo do braço, vir para a igreja no domingo à noite ou no domingo de manhã para aprender de Jesus. Não interessa o que o mundo pensa, interessa aquilo que eu tenho
de certeza me dada em Cristo Jesus no momento que eu coloquei Ele como Senhor da minha vida. E a Bíblia diz, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Em 150 dias, Noé não pulou da arca. Em 150 dias, Noé não jogou ninguém para fora da arca. Em 150 dias, a esposa de Noé não jogou ele para fora da arca. Nenhum filho foi para a água. Está todo mundo lá. Sabem por quê? Porque o projeto feito por Deus para a salvação da família, ele estava absolutamente completo e ele comportava as dificuldades que Noé viveria durante esses 150 dias. E você vai me dizer, pastor, 150 dias até ficaria. Então, vou te dizer uma coisa, Noé não ficou 150 dias, Noé ficou um ano inteirinho dentro da arca com a família. Um ano inteirinho dentro da arca com a família. Porque ele fez o quê? Porque Noé seguiu o projeto de construção feitos e entregue pelo próprio Deus. Deus tem um projeto para a sua família que está aqui dentro da Bíblia, da palavra dele, que incansavelmente nós falamos a respeito. Não dá para fazer diferente, porque se fizer diferente, a gente não vai conseguir conviver 360 dias num ambiente que não foi preparado para isso. E Deus diz, faz assim, Noé. Noé não discute com Deus, ele executa. Olhando através dos olhos da fé. Eu queria que você colocasse na sua mente, homem, mulher, criança, jovem, entendesse a gravidade e a seriedade daquilo que eu estou falando. Quando a arca, que é a igreja de Jesus, começar a se desprender dos postes que a sustentam, começar a flutuar de maneira devagar, gradativa, começar a navegar de maneira segura para longe do mundo em destruição, e você olhar e perceber que a sua família está indo, e perceber que a sua esposa, seus filhos estão indo, perceber que o seu esposo, que seus filhos, seus pais estão indo, e você está ficando. E eu estou ficando por quê? Qual é a razão para me afastar desse meio? O que está me afastando desse meio de proteção, de segurança, de caminhada com Jesus? O que está me afastando? Jesus está batendo a porta. Jesus está falando com você, está falando ao seu coração. Em um momento, essa porta de oportunidade se fechará quando os seus olhos se fecharem de maneira definitiva e você vai perceber que você perdeu a única possibilidade de vida eterna com Jesus e com aqueles que você ama. Percebem o tamanho dessa rejeição que muitas vezes a gente faz por nada? Então, Deus se lembrou de Noé. É interessante quando a gente pensa a respeito de Deus se lembrar de alguém, né? Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que mandou Noé fazer a arca, aquele que colocou Noé dentro da arca, aquele que fechou a porta da arca por fora para que Noé não pudesse nem abrir por dentro,
aquele que colocou a família dele em segurança, aquele que manteve o projeto dele de uma nova geração no futuro, Deus se lembrou. Deus olha para Noé e diz para ele: Noé, meu amigo, eu imagino que as coisas para você aí dentro não estão muito fácil, não. Deus olha para Noé com misericórdia, com amor. E diz para Noé: eu imagino, rapaz, amigo Noé, que apesar da sua fé, 150 dias já foram, mais 150 dias virão, e você está aí dentro, firme e forte. Então Deus lembrou. Isso é um advérbio, que quer dizer, em tal caso, nessa situação, Deus olha para Noé, nessa situação, Deus olha para Noé e diz assim: Noé, a gente já caminhou bastante, está na hora de você sair daí. Esse é o olhar que Deus tem para Noé, na perspectiva de Deus, Deus olhando, tudo estava planejado, tudo estava sob controle, foi Ele que colocou Noé lá, e Deus, no capítulo 8, no versículo 1 e versículo 2, a Bíblia diz assim: e fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar, fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas do céu, e a chuva dos céus se deteve. Deus nunca perdeu o controle desse negócio. Deus foi lá e cerra as torneiras do céu, para com a chuva, e as fontes das profundezas da terra, elas secam e recebem de volta aquela água que tinha sido impulsionada para a superfície da terra, e elas retornam e elas retrocedem, porque Deus mandou que assim acontecesse. Deus não perde o controle no meio do caos, porque o caos nós provocamos. Deus conserta aquilo que nós estragamos, mas Ele nunca perde o controle. Ele nunca perde o controle da criação da minha vida, nem da sua vida. Basta você estar no lugar certo, fazendo aquilo que Deus disse que você deveria fazer. E como é que eu vou descobrir isso, pastor? Como é que eu vou saber o que Deus quer na minha vida? A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele disse mais, olha, eu vou para o meu Pai preparar lugar para vocês, e quando esse lugar estiver preparado, eu vou voltar para buscar vocês, tudo sob o controle de Deus. Ele não perdeu o controle, mesmo nesse momento louco que a gente vive na nossa sociedade, em que aquilo que está errado a gente acha que está certo, o que está certo a gente acha que está errado. Essa confusão toda, Deus não perdeu o foco, irmãos. O projeto de Deus continua. E qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é salvar você, tirar você do mundo, é resgatar você, é não permitir que você seja ou se jogue por conta própria, por vontade própria, no lago do fogo, no lago do inferno. Deus não quer que você vá para lá, por isso Ele tem um projeto de salvação para você. E Ele ainda segura as comportas, e Ele ainda aguarda, porque Ele precisa que você se posicione, porque Deus não quer que você se perca. Deus não quer que nenhum de nós nos percamos. Deus sabe todas as coisas, desde a fundação do mundo, está tudo sob absoluto controle de Deus. Ele havia colocado, não é lá, lacrado a arca. E qual é a perspectiva de Noé? Como é que Noé enxerga essas coisas?
Noé, ele tem certeza de que Deus o colocou ali porque Deus tinha um projeto na vida dele. E que se Deus o colocou ali, Deus vai tirá-lo dali no tempo de Deus. Irmãos, na primeira balançada do barco, no primeiro trovejar, no primeiro estrondo, no primeiro relâmpago, já tem muita gente querendo pular fora do barco. E às vezes por nada. Às vezes por tão pouco, eu estou aborrecido. Eu tive uma conversa longa com alguém que está afastado do Evangelho. Ele disse assim, eu não gosto de pastor. Eu falei, você está falando com um. Desculpa então, mas eu não gosto de pastor. Eu falei, eu também não. Porque pastores são homens, erram. Pastores nem sempre eles dão o melhor testemunho. Mas enquanto você olhar para o pastor, você não vai olhar para Jesus. Enquanto você não olhar para Jesus, você não vai criar casca, você não vai criar resistência espiritual para passar por cima de algumas desilusões e decepções. Imagina só, na primeira balançada do barco, o filho de Noé, pula fora desse negócio. Na segunda balançada do barco, o outro, vou pular fora desse negócio também. Na terceira balançada do barco, a mulher de Noé, que não é besta nem nada, joga ele. Ele falou, olha, furado que você me meteu, vai você. E quando chega lá na frente, o projeto de Deus está completamente capenga, impossível de ser realizado. Deus coloca sobre a vida deste homem a responsabilidade de cuidar da família, e assim ele o faz. E eles chegam bem ou mal, mareados ou não, fedidos de ficar com bicho ou não, cansados ou não, eles chegam do outro lado todos juntos. Essa é a ideia, essa é a visão da igreja. A gente vai ter algumas dificuldades, irmãos, vamos. Vai ter algumas lutas, vamos. Mas Deus espera que a gente chegue do outro lado experimentado, fortificado, crescidos espiritualmente, coisa de criança espiritual. A gente fica brigando por coisa que não tem nenhuma importância, que não vai nos levar a nada, não vai melhorar a vida da gente em nada, só para atrapalhar, atravancar o projeto que Deus tem, não só para mim, percebem? Que Deus não tem um projeto aqui só para Noé. Deus tem um projeto para Noé, para a sogra, para Noé, para a nora, para os filhos, para a esposa, para os bichos de Noé, para as sementes que Noé levava na arca. Deus tem um projeto que engloba todas as coisas, enquanto isso eu estou largando mão, porque eu estou aborrecidinho ou entristecido, porque eu não gosto de pastor. Irmãos, as coisas estão muito acima e muito além das aparências, das pessoas. Isso diz respeito à minha vida, o meu futuro na eternidade está em jogo. Portanto, eu preciso tratar isso de maneira séria e severa, porque a minha vida no futuro, ela está em jogo. O interessante é que quando Deus coloca esse sujeito nessa condição, ele sabe tudo que Noé precisa. Ele sabe até o espaço que Noé precisa. Você não precisa procurar o seu espaço dentro da igreja, do corpo de Cristo. Deus sabe o espaço que você precisa. Deus sabe o espaço que você precisa e Ele te dá esse espaço. Ele dá o desenho perfeito do reino, aonde sempre cabe mais um. Se você olhar em Apocalipse, você vai perceber que no livro de Apocalipse está escrito o seguinte: o livro da vida, ele estava escrito por dentro e estava escrito na capa pelo lado de fora. Sabe por quê, irmãos? Porque o livro, ele foi preenchido. E sabe o nome de quem está escrito na capa do lado de fora, que não teve espaço para escrever lá dentro? O meu nome. O meu nome.
os projetos de Deus para a nação de Israel, para o povo de Israel, se eles não fossem modificados por Jesus o Cristo, pelo sacrifício, pela graça, pela misericórdia salvadora de Jesus, não haveria espaço físico no livro para os nossos nomes. Mas quando Jesus veio, ele falou, olha, coloca o nome desse cara, não cabe mais aqui, escreve na capa. Escreve na contracapa. Inclui esse sujeito. Porque a gente precisa que ele seja também redimido. As águas vão retroceder no tempo perfeito de Deus, portanto, não pule do barco. Portanto, não desista. Portanto, não se assuste com a primeira onda, não se assuste com o bater da primeira onda contra o casco desta embarcação, desta arca de salvação. Não se assuste com os relâmpagos, não se assuste com a chuva. Deus está no controle. Não desista. Essa é uma figura clara. Quando a gente olha para o livro de Gênesis e a gente enxerga a figura de Jesus conduzindo a sua igreja através de todo esse temporal que é a nossa condição humana aqui. Jesus, o capitão supremo, nos guiando. E a gente ainda como criança, muitas vezes indo para a borda e querendo pular na água porque está assustado. E Jesus ainda com cuidado, com amor, nos traz de volta, nos aconchega, nos coloca num lugar seguro, nos coloca numa condição segura, porque o projeto dele não pode falhar em mim, não pode falhar em você. E a Bíblia diz que passaram 150 dias, depois mais 150 dias, depois mais 40 dias, depois mais 7 dias, depois mais 7 dias, depois mais 40 dias. Se você fizer a conta, vai dar 360 dias. Noé entrou com 600 anos, saiu com 601. Saiu com 601 anos. E a Bíblia diz o seguinte: Noé levantou um altar ao Senhor, tomando os animais puros e as aves, e ofereceu ao holocausto sobre o altar. O servo de Deus, ele tem o culto ao Senhor, a entrega da alma, a glorificação do nome de Deus como prioridade na sua vida. Foi por isso que Deus tirou Noé daquele mundo que estava condenado. Porque a prioridade desse homem era o do louvor, do engrandecimento, do construir holocaustos e fazer um culto ao nome do Senhor. São esses homens que Deus está resgatando. São homens que botam a família em primeiro lugar. São homens que colocam a família na segurança da arca, na segurança do reino. São homens que têm a prioridade no louvor, no engrandecimento, do sacrifício ao nome do Senhor Jesus. Quais são as nossas prioridades? Noé, ele precisava de um apartamento de pelo menos uns 3 andares. Não é isso? 4 andares. Os 3 filhos, separadinho lá, cada um no seu andar. Ele e a esposa, em algum andar. Ele precisava de um prédio. Ele precisava de roça, comida. Ele precisava plantar semente, ele precisava cuidar dos animais, a terra estava devastada. Ele precisava de água. Ele precisava de transporte, precisava de carro. Precisava de animais para puxar arado. E qual foi a prioridade dele? A prioridade dele foi colocar Deus em primeiro lugar, e ele constrói um altar. É a primeira ação desse homem de Deus. Foi por isso que Deus colocou ele e a família na arca, e é por isso que Deus vai colocar você e sua família na arca, quando você colocar Deus como prioridade. Enquanto Deus não for prioridade na nossa vida, a gente corre um sério risco de não fazer parte
do plano de Deus para a reconstrução dessa sociedade absolutamente, completamente degradada. Qual é o nosso estilo de vida? Como é que a gente está nesse mundo maluco que a gente está vivendo? Deus está salvando a mim e a você nesse exato momento. O processo está seguindo. Deus está salvando a nós. A gente não pode desistir. Não há possibilidade de desistência. Na verdade, é isso que o inimigo quer. O projeto de Deus teria falhado todo. Absolutamente todo. Se esse homem tivesse desistindo, e o projeto de Deus que está sobre a sua vida nessa noite, ele pode falhar todo se você não entender o chamado de Deus para a sua vida. Isso é o que o inimigo quer. Preste atenção numa coisa, o futuro ele vai ser melhor do que o passado. O futuro de Noé vai ser melhor que o passado. Os 360 dias na arca foram apenas preparando Noé para o seu futuro. As tristezas, as agonias desse tempo presente não são comparadas à alegria daquilo que está por vir, que está no plano de Deus para a nossa vida. Deus diz para mim, Deus diz para você, como Ele diz para Noé, eu estou com você, as coisas irão melhorar. Você está saindo do mundo degradado e está entrando no mundo de promessa real, visível, palpável. Creia na promessa de Deus, porque Ele tem um projeto que não inclui só você, mas inclui também a sua família. E esse projeto de Deus, ele não pode falhar se nós tão somente obedecermos aquilo que Deus deixou absolutamente claro no plano de salvação que Ele coloca diante de Noé. É o mesmo plano hoje Ele coloca diante de você. Construir a arca, entrar no reino, participar do reino. E ele disse assim, todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu vou jogar fora, porque Cristo deu a vida dele por você, Cristo deu a vida dele por mim. Portanto, o reino de Deus, a igreja de Jesus Cristo, é o barco, é a arca que vai nos levar até uma condição melhor do que a que nós vivemos. Ou seja, sair do mundo de corrupção para entrar no mundo onde Deus é o Senhor, no mundo de perfeição, no mundo onde nós estaremos absolutamente seguros com Ele. Vamos orar? Eu queria orar por você nessa noite também. Deus tem permitido que nessa pandemia a gente comece a criar algumas flexibilizações. A gente consegue flexibilizar um pouquinho. E eu acho que se você vier aqui à frente e se mantiver um pouquinho afastado, porque na verdade a vontade é abraçar cada um de vocês. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar pelo projeto que Deus tem na sua vida, pelo projeto que Deus tem na vida da sua família. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Ou melhor, eu quero orar com você nessa noite. Deus tem um projeto. Deus tem um projeto. Ele precisa que esse projeto seja concluído. Mas para isso eu tenho que seguir
mas para isso eu preciso seguir de maneira completa e absoluta, sem nenhum temor. Sem nenhum temor. O projeto que Deus colocou na minha vida. Há quanto tempo, né? Quanto tempo? Há quanto tempo a gente não podia estar aqui na frente, né? E Deus já permitiu isso. Há quanto tempo a gente não sentia esse calor de igreja? Deus tem permitido isso. Sabe o que é isso, irmãos? A porta da arca está aberta. A porta da arca está aberta. No momento que essa porta fechar, for selada, lacrada, betumada, nós vamos estar lá dentro. Nós vamos estar lá dentro. Nós vamos estar no reino. Porque é para isso que Deus tem convidado as famílias. É para isso que Deus tem convidado os filhos, as mães, os pais, para esse projeto maravilhoso de redenção em Cristo Jesus. Que legal saber que nós vamos estar juntos, que ninguém vai ver a arca partir e ficar aqui sozinho. Seria muito triste, irmãos, imaginar que um dia essa arca partindo, os irmãos não vão estar ali comigo, ou eu não vou estar ali com os irmãos. Mas esse projeto chamado Cristo, essa realidade chamada salvação em Jesus, nos possibilita a certeza de que nós estaremos na glória reunidos com Ele. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. O anjo da igreja, o pastor Enete, vai orar nesse momento, abençoando as nossas vidas e dizendo a você: seja bem-vindo, esteja no nosso meio, fortaleça suas bases, porque quando a porta fechar, a gente ainda vai ter um longo caminho pela frente, mas vai ser um caminho de igreja reunida, cantando, louvando, e chegando do outro lado, quando as portas se abrirem, a gente vai construir um altar. E quem vai estar lá nos recepcionando e dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Pastor Enete. Senhor, recebe, Senhor, a gratidão da tua igreja neste momento, quando a tua palavra foi explanada para o coração de cada um de nós. Abençoa a vida do pastor Joel, sua família, seu ministério. Mas, sobretudo, queremos agradecer, porque a tua palavra traz-nos segurança na nossa vida, de que, apesar de estarmos em um mundo em que o mar parece revolto, mas temos um piloto que é Jesus Cristo, aquele que veio para dar a sua vida em resgate a todos aqueles que o aceitarem como único e eterno Salvador. Senhor, agradecemos, porque tu enviaste Jesus Cristo para que, através de tantas imperfeições da humanidade, o teu Filho veio a tempo para dizer: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo. Tomai sobre vós a minha esperança. Tomai sobre vós as minhas palavras, meu ensinamento, e tereis descanso para as vossas almas. Jesus é a arca de salvação,
para todos que se encontram perdidos, inseguros, em dificuldade, problemas na vida. Mas o Senhor Jesus é aquele que oferece paz, tranquilidade, segurança e alegria. E queremos agradecer nesta noite por esse universo de irmãos, irmãos que tenham certeza de que Jesus está conduzindo a sua vida, conduzindo a sua família e guardando-o para a vida eterna. É a nossa súplica, agradecendo ao Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, a graça do Pai Celestial, seja sobre todos vós, sobre todo Israel de Deus, sobre a face da terra, sobre o teu servo que nos trouxe a mensagem nesta noite, e sobre todos aqueles que no coração estão dizendo: eu creio nas promessas de Jesus e, portanto, aceito o seu sacrifício na cruz para a garantia da minha salvação. Em nome de quem nós oramos nesta noite, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma família repleta de graça